4 partidas, 3 vitórias e um empate nessa era Renato Gaúcho como técnico do Vasco. E Cuiabano, foi a melhor contratação do Vasco para 2026? O que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Cuiabano, para mim, foi a melhor contratação do Vasco em 2026. E na sua opinião, concorda comigo? Se concorda comigo, já deixa aqui um comentário, deixa um like e se inscreve no canal. Salve, salve, família vascaína. Tamo junto aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar bastante sobre o jogo do Vasco contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, né? Vasco que vem de uma sequência maravilhosa de 3 vitórias e um empate, né, sobre o comando de Renato Gaúcho nessa sua terceira passagem pelo Vasco. E o que vocês estão achando desse Vasco? Dá para sonhar com alguma coisa esse Vasco? Um Vasco que no começo do ano parecia que era para sofrer mais do que já estávamos acostumados a sofrer, e o Vasco agora começa, né, uma escalada maravilhosa. Quando o Renato Gaúcho assumiu o Vasco se encontrava na lanterna do Campeonato Brasileiro e já era chacota de todas as torcidas, né, dos rivais, principalmente os do Rio e alguns até de São Paulo. Mas depois que Renato Gaúcho chegou, Renato Gaúcho conseguiu dar uma vida ao Vasco. Renato Gaúcho, que é especialista em vestiário, Renato Gaúcho, que para mim é o maior gestor de grupo de futebol do Brasil e sabe até do mundo, né? E talvez seja por quê? Porque Renato Gaúcho já foi jogador, Renato Gaúcho é boleiro, então o Renato Gaúcho tem que ser exaltado. Todos os vídeos que eu fizer, eu vou exaltar o Renato Gaúcho. E não adianta dizer, no começo é sempre assim, porque tá apenas no começo, então tá mil maravilha. Não. Eu vou exaltar esse começo do Renato Gaúcho porque tá sendo avassalador. Era tudo que a torcida do Vasco queria, e alguns diziam que a culpa não era do Diniz, que o modo de jogar do Diniz estava dentro dos padrões e que a culpa era dos jogadores do Vasco que estavam sem vontade. Se era do Diniz, eu não sei. Se ele não conseguiu fazer com que os jogadores do Vasco tivessem vontade de jogar, eu não entendo. O Vasco, né, vamos falar um pouquinho agora do jogo, que começou o jogo contra o Grêmio avassalador. Ao contrário das outras partidas, né, até mesmo essas que eu tô citando, que foi dirigida por Renato Gaúcho, o Vasco tomou o primeiro gol e depois teve que escalar uma montanha maior do que o Everest para conseguir a virada e conseguir alcançar os 3 pontos. No caso do Cruzeiro foi a mesma coisa, né? Talvez, eu acredito que tenham sido prejudicados por conta do excesso de tempo de tempo que ele deu, do que, sei lá, com que tempo que ele deu. E também, mano, se não fosse isso, né, o Vasco começou jogando muito. Dessa vez o Vasco conseguiu, né, sair na frente, jogando bastante, o time, né, indo pro ataque, o time marcando a linha acima da linha da bola ali, o time do Grêmio, não deixando o time do Grêmio sair, não deixando o time do Grêmio criar nada no primeiro tempo, e assim foi desse jeito. Após os 20 minutos, que todos nós sabemos que dá uma caída, né, dá uma relaxada, né, o time adversário, principalmente quando joga fora de casa, tem essa postura de se segurar um pouco na defesa. Isso não é mérito do Grêmio nenhum, nem do Vasco, e o time do Vasco fez o que fez, né, começando ali um toque do André, do Cuiabano pro David, né, que levou na linha de fundo e tocou para a área, e o Cuiabano recebeu a bola e tocou pro gol, conseguindo fazer o gol, apesar da arbitragem ter dado esse gol, né, pro Thiago Mendes, que não, para mim não foi gol do Thiago Mendes, para mim foi gol do Cuiabano, que diga o que quiserem, foi gol do Cuiabano. A bola tocou no Thiago Mendes, não. E lembrando que o Cuiabano, se tivesse dado esse gol para ele, seriam 3 assistências e 2 gols, que depois, mais para frente, com um toque do Andrés Gomes, ele conseguiu levar para a esquerda ali, porque é onde é a posição dele, que ele joga, né, que ele tem ótimo retrospecto ali, cruzando aquela chapada forte, né, pro centro da área, onde o David só com um toque consegue botar pro gol. Depois, né, tivemos aquela clássica falha na defesa, que o Vasco já tem sofrido com isso há muito tempo, onde o Robert Renan podia ter chutado aquela bola para cima, para longe, chutado feio, mas parece que o dinizismo ainda faz parte do elenco do Vasco. E o que acontece? O Robert Renan achou que dava para driblar, perdeu a bola, né, justamente pro jogador que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Carlos Vinícius, né, e o Carlos Vinícius, excelente jogador, fez o gol. Daí para frente, o primeiro tempo ainda foi dominado pelo Vasco,
até acabar o primeiro tempo. No segundo tempo, na minha opinião, o Vasco levou um sufoco do Grêmio, tendo a partida de ontem, né, sido mais sem ter, ela foi a pior partida assim em termos de intensidade do jogo, que desde que o Renato Gaúcho, né, assumiu o Vasco. Mas como o Renato mesmo Gaúcho disse na coletiva de imprensa dele, é melhor jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. É melhor não ter a posse de bola maior do jogo, tipo 70% de posse de bola, e não ganhar o jogo. Era o que vinha acontecendo antes do Diniz ser mandado embora. Então, excelente declaração do Renato Gaúcho, na minha opinião. Então eu vou falar pra você, se você concorda com o Renato Gaúcho, tá gostando do vídeo ou caiu pela primeira vez aqui no nosso canal, pô, ajuda a gente aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. E pô, deixa aí sua opinião, como é que foi o jogo, principalmente se você é vascaíno. Tenta deixar aqui no comentário uma análise sua sobre o jogo, uma análise sua sobre a crescente do jogo. Vasco que agora vai ter por volta de 10 dias, né, nessa parada de data FIFA para treinar o time, para acertar o que tiver que acertar. Renato Gaúcho precisa ainda conversar com a defesa, porque defesa joga feio mesmo. Não tem defesa que joga bonito. Esse negócio de defesa jogar bonito, isso é maluquice do Diniz. Defesa de jogo de futebol tem que jogar feio. A função da defesa é evitar que a equipe adversária faça gol. Então não tem esse negócio de jogar bonito. O Vasco agora tem 10 dias para treinar, 10 dias de descanso, 10 dias para o Renato Gaúcho conversar bastante com os atletas, 10 dias para o Renato Gaúcho fazer as substituições necessárias que ele tiver que fazer. Andreas Gomes, que foi convocado para a seleção dele, o Puma Rodrigues, que também foi convocado para a seleção dele. Temos jogadores aí, por volta de 4 jogadores que têm grande chance, grande possibilidade de disputar a Copa do Mundo pelas suas equipes, pelas suas nacionalidades, e o Vasco tem esses 10 dias, e na volta do Vasco, que será em 1º de abril, o Vasco pega, o Curitiba, parece até que é o dia de mentira, o Vasco vai ter que jogar logo o dia 1º de abril, mas o Vasco tem uma partida contra o Curitiba, e depois outra partida contra o Remo, esperamos que o Vasco consiga pelo menos essas 2 vitórias. Se não conseguir a vitória, o empate já fica gostosinho, e o Vasco subindo na tabela. Para quem dizia que o Vasco ia brigar só para não cair, o Vasco já tá dando, um novo time. O Vasco já tem uma nova cara. Renato Gaúcho chegou para dar uma nova cara. Demais, gente. Até esses 12 dias nós vamos tentar trazer mais informações sobre possíveis contratações, sobre quais jogadores o Vasco tá tentando negociar. Renato Gaúcho já deixou bem claro que precisa de mais jogadores para defesa, precisa de mais um atacante, precisa de mais um jogador para o meio campo, e vão ver qual que é esses nomes que o Renato Gaúcho está a indicar, porque o Renato Gaúcho já deixou claro que não vai pedir contratação agora, que contratação só possivelmente, para aquela janela que vai abrir em junho, depois da Copa, antes da Copa do Mundo ou depois. Então o Renato Gaúcho já deixou isso claro, mas é claro que até lá ele vai sondar e tentar indicar nomes para que possamos, fazer ótimas contratações, como já tínhamos feito desde a era Admar Lopes, que entrou no Vasco. E eu vou falar de novo, o Cuiabano é a melhor contratação que o Vasco fez em 2026. Cara, o cara tem jogado muito. Dessas 4 partidas do Renato Gaúcho, ele foi importantíssimo, tendo participação em todos os gols que o Vasco fez. Foi assim contra a Palmeiras, foi assim contra a Fluminense, foi assim contra a Cruzeiro, foi assim contra o Grêmio. Espero que o Cuiabano continue jogando assim, para que mais para frente ele possa até ter uma oportunidade de disputar uma partida ou até uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Andreas Gomes e Cuiabano, corremos de risco de ficar sem eles, porque do jeito que eles estão jogando, é certo de alguma equipe aí tentar vir forte. Já ouvi dizer que o Real Madrid tem intenção em contratar o Andreas Gomes, não sei se é verdade, isso não é notícia, isso é só opinião. Então vou pedir a você de novo, se você é novo por aqui, tá gostando do nosso vídeo, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal. Toda vez que você se inscreve no canal e deixa o seu like, é importantíssimo para que o nosso canal continue crescendo, para que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância e possa indicá-lo para cada vez mais gente e nosso canal continue sempre crescendo. Então eu vou contar com essa ajuda de vocês. Deixa o like aqui, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, gente. E mais a mais, gente, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.